Depois de um período de férias, desculpem a ausência, vamos dar continuidade às nossas conversas sobre controle da ejaculação. Seguindo o post anterior, eu vou destacar a diferença entre orgasmo e ejaculação. Como esses são fenômenos que dentro do ciclo sexual masculino acontecem quase sempre de maneira simultânea, ou seja, o homem que sente o prazer, ele ao mesmo tempo percebe a eliminação do sêmen, do gozo. Isso é muitas vezes interpretado como se fosse um fenômeno único, um fenômeno só. Não é. Mas para que ficar distinguindo orgasmo e ejaculação? Ora, porque isso tem uma importância no momento em que a gente fala de adquirir o controle. Vejam, orgasmo é um fenômeno do cérebro, está ligado ao prazer, ao ápice do prazer que acontece no clímax, no momento mais intenso da atividade sexual, e que, normalmente, o que é o normal dentro da saúde, da biologia, o que acontece com mais frequência, esse orgasmo é percebido de forma simultânea à saída do sêmen, a eliminação do sêmen pela uretra. Esse fenômeno físico é a ejaculação. Então, o orgasmo é algo ligado à química cerebral e a ejaculação é uma ação física determinada pela contração da musculatura que envolve a uretra, que determina a expulsão do sêmen em jatos. Bom, será que é realmente verdade que orgasmo e ejaculação não são a mesma coisa? Ora, tem algumas situações que a gente pode perceber isso. Quando o homem faz a chamada prostatectomia radical, ou seja, ele está com um diagnóstico de câncer da próstata, o câncer está localizado, ele tem a oportunidade de curar a doença, ele faz uma cirurgia que remove a próstata, as vesículas seminais e também interrompe o caminho que liga os testículos à uretra. Então, esse homem, depois da cirurgia, não tem mais como produzir sêmen. Ele não tem mais esperma, porque o esperma, na verdade, é formado exatamente por secreções que vêm dos testículos, da próstata e das vesículas seminais. Então, pós-prostatectomia, o homem não goza mais. Ele não tem mais o fenômeno físico da eliminação do sêmen. Ora, mas ele não sente mais nada? Aí que está. Ele sente o prazer, ele tem o orgasmo, mas é um orgasmo seco, ou seja, não tem mais, acompanhando o prazer, o orgasmo, o fenômeno cerebral, a emissão física do sêmen pela uretra. Então, são dois fenômenos distintos. Por que é importante entender isso? Porque quando a gente está pensando em melhorar o controle ejaculatório, essas informações são importantes. Além disso, a ejaculação, o fenômeno de eliminar o sêmen, ela pode ser dividida em duas etapas principais: a emissão e a ejaculação propriamente dita. Emissão é a fase em que essas glândulas, a próstata, as vesículas seminais e e os próprios espermatozoides que são produzidos no testículo, gradualmente vão sendo empurrados e impulsionados para se acumular na câmara posterior da uretra. Então é como se fosse uma preparação para a ejaculação. Então a emissão acontece naquelas fases de excitação sexual. Conforme o homem vai se excitando, essas secreções são produzidas e são impulsionadas através de movimentos musculares de peristalse para a secreção se acumular na uretra posterior. Então é como se a gente estivesse colocando a bala no canhão. Depois de um certo momento, depois desse processo e aumentando a pressão dentro da uretra posterior até um determinado nível, vai haver então o chamado reflexo ejaculatório, quando há uma ordem do sistema nervoso para que as contrações em volta da uretra aconteçam,
para que se feche o colo vesical, o colo da bexiga, então é a culatra do canhão. E o jato de sêmen vai ser expulso da uretra nesse momento que a gente chama expulsão ou ejaculação. Então, emissão é a fase de excitação, de acúmulo da secreção, e a ejaculação, então, seria o tiro do canhão, o momento em que há uma ordem, um reflexo ejaculatório para que a coisa seja expulsa com o objetivo de depositar o sêmen, quando a gente está falando de reprodução, na vizinhança do colo do útero. Então, reparem, esses dois fenômenos, ejaculação, emissão e ejaculação, eles são independentes. São fenômenos que acontecem por um comando do sistema nervoso distinto e usando neurotransmissores, substâncias também diferentes. E o que é interessante para a gente que está falando de controle? Durante a fase da emissão, até que o gatilho para a ejaculação aconteça, é possível exercer um controle voluntário. Ou seja, podemos treinar o homem para adquirir um melhor controle dessa fase. E, ao mesmo tempo, entender que no gatilho, na fase da expulsão, isso é um reflexo e é muito difícil exercer qualquer tipo de controle. Inibir o gatilho é mais complexo, mas o que a gente tenta fazer então é aumentar o limiar para que ocorra o gatilho. Então, intensificar a duração da fase de emissão, permitindo então que o gatilho seja deflagrado mais tarde. Essa seria então uma tentativa de explicar de maneira simples a fisiologia de um aumento do controle da ejaculação. Então, perceba, o ejaculador precoce, quer dizer, o homem que não tem nenhum controle sobre a ejaculação, e isso acontece desde o início da vida sexual, e que a gente chama ejaculador precoce primário, ele nunca conseguiu um bom controle. O que ele tem, na verdade, é esse período de emissão extremamente restrito e rapidamente ele atinge o limiar para o gatilho ejaculatório. Então, essa possível situação é explicada por teorias diferentes, mas uma que vamos novamente citar é a que diz que há uma predisposição neurobiológica ligada àqueles receptores de serotonina, que é um neurotransmissor ligado à inibição do reflexo ejaculatório. Então, em algumas pessoas, esse neurotransmissor agiria de uma forma um pouco diferente por conta de receptores que têm uma sensibilidade que permitiria uma resposta ejaculatória mais rápida. Então, no ejaculador precoce, tudo acontece de maneira mais instantânea e sem que ele perceba o momento em que vai acontecer o gatilho ejaculatório, e ele fica inapto a exercer algum tipo de controle voluntário. Então, é exatamente nesse aspecto da fisiologia que a gente tenta interferir. E a gente vai falar mais à frente das diferentes opções de tratamento e como cada uma delas funciona e qual o objetivo a ser atingido dentro de expectativas reais, concretas. Então, continue seguindo, dê uma visitada no site que aparece aqui, tem bastante coisa interessante lá, e contribua me mandando a sua sugestão, a sua crítica, o seu comentário aqui pelo e-mail que está à disposição.